Vamos ver o canal do Soja, velho. Esse ator aí é incrível. Resumo, trilogia completa do Jorge Filho. Como sempre, vou estar me inscrevendo nos canais aqui, né, velho? Posso me arrepender depois? Posso, mas já é de praxe, né, velho? Sempre dando aquela moral aí no que o conteúdo principalmente é do cara, né, velho? Eu tô aqui só como um imbecil pra reagir por cima. Olá a todos! Hoje eu Vamos venho ver. trazer um vídeo meio A guerra diferente tá do aí, né? normal, e o motivo é um Caralho, pouco então inesperado. soluço. Ace Attorney é uma das, se não a minha franquia favorita de todas. Todos os jogos são basicamente iguais, onde você joga com um advogado e tenta resolver casos criminais para poder limpar o nome do seu cliente. Seu primeiro jogo foi lançado no dia 11 de outubro de 2001 para o Game Boy Advance, e vem tendo vários tipos de portes diferentes ao decorrer dos anos. A gameplay é na sua teoria bem simples, onde ele é em sua essência só um jogo de investigação em que certo ponto é necessário argumentar com um promotor em um tribunal para poder realmente vencer o game. Mas agora tá na hora de explicar por que desse vídeo ser diferente, que é a história. Normalmente eu diria as informações do jogo no início, eu começava a falar a história do jogo desde o início até o fim, né? Mas eu não vou conseguir fazer o mesmo com o Ace Attorney. Então Ace Attorney é eu o vou pedir Fênix que vocês Veríssimo, olhem né? as marcações de tempo nesse vídeo e vejam que elas estão separadas de uma forma bem específica. Isso é porque a história de Ace Attorney não pode ser contada desde o início até o fim. Isso acontece por conta da maneira em que a própria história dos jogos é contada, onde nós temos a investigação, onde conhecemos os detalhes do universo do jogo, e o tribunal, onde nós botamos os fatos na mesa, e aí sim a história de verdade é contada. Se eu seguisse essa mesma fórmula para poder fazer esse vídeo, ele ia acabar ficando muito confuso e complexo demais. Então eu decidi contar a história de forma cronológica dos eventos dos jogos até o final da trilogia. Outro problema que a maneira que eu pretendo contar a história do jogo traz é que eu vou precisar resumir muito certas partes. Então o peso da situação pode acabar não sendo trilogia resumida em uma hora. Dito isso, se você curte jogos de investigação, eu recomendo que vocês mesmos joguem Ace Attorney. Mas se não curtem, então fiquem aí com um resumão de toda a primeira trilogia de Ace Attorney. Não é? Eu quero ver gameplay. Me mostrem gameplay, velho. Pô, eu tenho algumas bases do que é um jogo pra mim, velho. Um jogo tem que ter sistema de dificuldade, né? E recompensa, né, velho? Você passar por desafios e ser recompensado no final, né? Enfim, além das mecânicas, né? Porque, porra, pra mim, segurar só um botão é foda, né, velho? Mas aí você pode me questionar, tá, e aqueles joguinhos que você tem que ficar clicando na tela pro bichinho ficar voando assim? Há discussões. Tá ligado? Acho que o melhor momento para poder começar tudo Entendi. é bem do início. No fatídico dia em que uma jovem criança chamada Phoenix Wright foi para a escola. Porque, cara, um salve pro Frost aí, velho. Mas, pô, eu fico vendo o Frost lá falando que jogou Visual Novel lá de não sei o que, jogou. Eu fico só assim, ele tá jogando o quê, velho? Bem do início. No fatídico dia em que uma jovem criança chamada Phoenix Wright foi para a escola com uma gripe e teve que ficar na sala de aula enquanto os outros colegas tinham ido para a educação física. Ao retornar, um dos colegas sentiu falta de um dinheiro que estava na sua mochila, e como o único que estava na sala e teve a oportunidade de roubar foi o Phoenix, ele acabou sendo o culpado principal do roubo do dinheiro. Com isso, um tribunal na sala foi feito e todos estavam acusando o jovem Phoenix de todos os lados, acusando de ladrão. Isso parece até aquela cena do Chaves com todos na vila chamando de ladrão. O que vocês têm? Ladrão! Ladrãozinho. Ladrão! Porém, com o Phoenix se derramando em lágrimas e implorando para que alguém acredite nele, o próprio Eu só não colega que tenho teve o vontade de dinheiro jogar assim, roubado velho. se levanta e grita. Aquele era Miles Edgeworth, que mesmo tendo seu dinheiro O roubado, jogo tem muito acabou texto, confiando no não Phoenix. me desagrada, não. Pode ter muito texto. Mas contando que eu jogue também, né, porra? Aquele era Miles Edgeworth, que mesmo tendo seu dinheiro roubado, acabou confiando no Phoenix e sabia que não havia sido ele quem roubou o dinheiro. Nisso, outro colega, Larry Butts, entra na conversa e começa a defender o Phoenix. A partir desse dia, Phoenix, Miles e Larry viram melhores amigos e passam sua juventude juntos.
Agora eu vou querer apresentar um pouco melhor os nossos personagens. Nós temos Larry Butts, que a propósito foi quem roubou o dinheiro do Miles. O Larry é aquele guri meio encrenqueiro que não faz nada que preste, mas ele não tem uma mente ruim. No estilo de Danganronpa ainda me agrada, tá ligado? Temos o Miles Edgeworth, um Danganronpa eu garoto acho que é jogo bem mesmo. estudioso, e por mais que ele pareça frio de vez em quando, ele na verdade tem um coração bem caloroso. E ele sonha em se tornar um advogado de defesa, igual ao seu pai. E finalmente, o protagonista dessa saga, Phoenix Wright. Um garoto muito gentil e ingênuo. Ele até é bem sentimental e por conta desse evento do Miles ter ainda tá defendido alto. ele na escola, o Phoenix cresce com o mesmo sonho de se tornar um advogado, igual seu amigo. Tudo parece estar indo bem pra esse grupo de crianças. Parece que nada pode separar eles. Até que... Lembram que eu citei que o pai do Edgeworth era um advogado? Pois bem, conheçam Gregory Edgeworth, um grande advogado de respeito, que eu não só vou falar tanto assim dele, porque tem um jogo que fala muito mais sobre o mesmo. Então, vou deixar para outro vídeo. Um dia, durante seu trabalho, ele perde e seu cliente é considerado culpado de um crime. Porém, durante a sua investigação, ele descobriu uma corrupção do lado dos promotores, que são aqueles com o trabalho de acusar o culpado. Depois desse tribunal, Gregory volta para casa junto com seu filho Miles e entra no elevador junto com um dos seguranças da corte. Mas então ocorre um terremoto e as luzes se apagam e o elevador para. Ocorreu um apagão. Nisso, o pequeno Miles fica desesperado, mas nem tanto quanto o segurança, que realmente estava em desespero com tudo aquilo. Ele tenta matar os caras, dizendo que estão roubando o oxigênio dele. É sério, esse cara tava tendo uma crise. Nesse caos todo, Miles atira uma pistola que estava no elevador, e quando eu digo que ele atira, eu digo que ele literalmente lança uma pistola pra longe e realmente dispara. Eu nem sei se isso é possível, e com isso 2 disparos são lançados. E um grande grito é escutado, e com isso, todos desmaiam. Ao voltar a energia, é revelado que Gregory acabara por falecer. Com isso, Como assim fica zoando e perseguindo os vídeos reagidos, velho? Eu posso até, assim, zoar, mas... tudo dentro da normalidade, tá ligado? Eu não vou ofender o cara, né, velho? Eu só acho errado, né, assim... Eu não vou citar nomes porque eu não lembro quem, não vou falar que é a Andy, não vou falar que é o Jumentossauro, talvez o Jumentossauro, talvez, mas assim, também não sei, né, não vou culpar o Ali, não. Mas eu já comentei sobre algum vídeo que eu já reagi, eu acho que eu até já discuti com o Jonathan sobre isso, porque tem uns caras desses aí, que eu não sei qual, mas que eu acho que eles esculhambam o pessoal que ele reage, velho, eu acho isso meio errado, velho. Se tu não concorda do cara, não precisa você falar pro cara ir pra puta que pariu, pro cara tomar no cu, tá ligado? E se fuder. Ah, o cara só posteja pela boca. Não precisa falar isso, cara. Discorde e apresente argumento, velho. Aí eu acho errado, velho. Tá ligado? Aí, assim, tem gente que reage assim, tá ligado? Né? Eu não sei qual dessa turma aí, eu não me recordo, tá ligado? O John, às vezes ele faz. Agora você falou assim, eu lembrei de um vídeo lá sobre o Neymar, que a gente tava reagindo a um vídeo sobre o Neymar lá, e ele xingou um carinha lá do vídeo lá, sendo que o carinha não fez nada de errado, tá ligado? O cara só tem uma opinião contrária e nada que um xingamento gratuito. Eu achei errado, tá ligado? Não concordo com isso, não. Eu já xinguei o John Wesley uma vez, mas foi porque... Eu não me lembro, foi alguma coisa relacionada ao grift, velho. Não sei se ele falou que todo mundo tem meio que um grift dentro de si, assim, sacrificaria tudo, assim, até os pais pra atingir seu objetivo. Foi um negócio assim, eu fiquei puto pra caralho e xinguei ele. Tá ligado? Porque aí também, pô, aí passou dos limites pra mim, velho, tá ligado? Mas geralmente eu tento ser respeitoso pra caralho, tá ligado? Eu brinco, eu zoo, aí eu sempre deixo claro que eu tô na brincadeira, né? Mas eu nunca vou xingar, ofender quem eu tô reagindo, não, por mais que eu discorde do pensamento. E um grande grito é escutado, e com isso, todos desmaiam. Ao voltar a energia, assim. é revelado que Gregory acabara por falecer. Com isso, um caso muito importante é aberto, o DL6. Por mais que o caso do DL6 pareça simples, já que ele é um caso de quarto fechado, onde geralmente as provas são bem simples de serem recolhidas... Mas eu lembro que ele fala algo nesse sentido, assim, pô, o seu objetivo tá na sua frente, cara, tá logo ali, você não sacrificaria, né, as coisas pra pegar o que você mais deseja, velho?
Eu não, né? Fechado, onde geralmente as provas são bem simples de serem recolhidas, ele na verdade foi muito complicado de ser solucionado. O caso foi tão complexo que uma médium foi convocada para poder entrar em contato com o espírito do Gregory, para poder saber quem era o assassino. Porém, de nada adiantou, já que estava tudo escuro quando os tiros foram disparados. Essa médium se chama Misty, e depois de trabalhar com a polícia, ela iria desaparecer. Peraí, Jorge, uma médium foi chamada para falar com o espírito do Gregory. Sim, eu vou falar mais sobre o clã das médiums que tem nesse jogo mais pra frente, até porque elas são muito importantes. O segurança que estava junto no elevador era o principal suspeito, mas no final ele acabou sendo inocentado. Contudo, seu estado mental piorou de forma drástica e é dito que ele começou a ficar louco a partir daquele dia. Inclusive, ele também desapareceu depois disso tudo. Depois de uma longa investigação, o caso acaba sendo arquivado por falta de suspeitos e agora o pequeno Miles Edgeworth fica órfão. Porém, ele logo é adotado por outro advogado, dessa vez pelo lendário promotor Manfred von Karma. Miles agora vive sua vida na mansão junto com os Von Karmas e treina para ser um promotor, para que tenha certeza de que criminosos apodreçam na cadeia. Miles treina junto com Manfred, que também estuda com a sua meia-irmã mais jovem, Franziska, para ambos seguirem o trabalho da família de promotores. Inclusive, eu quero falar que essa dupla, o Miles e a Fran, é tão bonita. Eles realmente parecem ser irmãos. Essa amizade e rivalidade que um tem com o outro é maravilhosa. Enquanto isso, Manfred até pensa em enviar Miles de volta pra adoção, mas depois de ver o seu potencial, ele realmente decide treinar o garoto a ser o seu sucessor. Aqui médio... Eu nunca tinha visto, não. Igual que você falou aí, é sério que na VOD que isso rolou isso, velho. Aí é sacanagem, velho. Aí é loucura. Adoção, mas depois de ver o seu potencial, ele realmente decide treinar o garoto a ser o seu sucessor. Eu acho que para isso, ele Desculpa pausar de novo. Eu acho que eu já ouvi história, mas não foi no Brasil, foi em algum lugar lá fora, sobre um cara que dizia estar possuído, alguma coisa assim, pra fazer os crimes dele. Aí chamaram um papo, alguma coisa assim, pra ver. Eu já fiquei sabendo uma história assim. O papo, ó. Chamaram um padre, um espírito assim pra ver. Mas não... Enquanto isso, Manfred pensa em enviar Miles de volta para adoção, mas depois de ver o seu potencial, ele realmente decide treinar o garoto a ser o seu sucessor, e para isso ele mantém Miles preso em seus estudos, até mesmo mantendo-o longe dos seus amigos. Aliás, o Manfred von Karma tem um recorde de 40 anos perfeito no seu trabalho. O cara é um monstro. Nesse capítulo eu irei me dedicar a falar sobre uma personagem muito importante para essa trilogia. Antes do nosso querido Phoenix Wright se tornar um advogado de primeira, ele na verdade estudava artes, mas tudo muda quando ele é acusado de assassinar um colega da escola. Com esse grande problema em sua frente, ele pede ajuda da Mia Fey, uma advogada que recebeu seu caso com gosto e defende ele a dentes. Inclusive, sim, o Phoenix tá doentinho nesse caso, o moleque esqueceu de tomar o ômega 3 dele. Pois bem, durante esse tribunal nós jogamos com a própria Mia e defendemos o Phoenix. Ele é acusado de assassinar um colega da sua escola jogando em cima de cabos elétricos que estavam soltos. O Phoenix obviamente fala que não foi ele e até pede ajuda da sua namorada, que é testemunha de que ele não fez nada. E nossa, o Phoenix tem uma namorada, mó garanhão ele. Sem muita demora, Dahlia Hawthorne é chamada ao tribunal para depor sobre os ocorridos. Dahlia é uma garota frágil, gentil e elegante. Ela rapidamente chama a atenção de todos ao seu redor e fala sobre como o Phoenix realmente matou o cara empurrando ele nos fios. Agora deu cara aí mesmo, viu? Como eu falei na introdução, eu vou resumir bastante essas partes do jogo, já que envolve muita investigação, já que essa é a gameplay principal da franquia. Então caso vocês queiram saber exatamente como tudo isso que eu vou falar agora foi descoberto, joguem o jogo. Não tem como eu não recomendar esse jogo, de tão bom que ele é. Por conta de um erro na hora da morte e do momento em que o Phoenix empurrou seu colega, uma brecha acaba ficando aberta onde apenas Dahlia estaria por perto. Também descobrimos que esse cara que morreu era um ex da Dahlia e que ele queria que o Phoenix ficasse longe dela. Mas o Phoenix fica irritado e daí é criado um motivo para ele ter cometido o assassinato. O assunto do tribunal muda um pouco e a gente começa a se perguntar sobre um veneno que havia sido roubado do departamento farmacológico da faculdade. E a Mia, que não é besta, percebe o colar do Phoenix, cujo ele já mencionou ter sido dado de presente a ele pela Dahlia quando os dois conheceram. O problema é que eles estão namorando há 6 meses, o tempo exato em que outro advogado havia sido envenenado
envenenado. E quem foi uma das últimas pessoas a serem vistas com ele? A própria Dahlia. A Mia então liga vários pontos e acusa a Dahlia, mas ninguém acredita. Até porque não faz sentido um veneno estar naquele colar por tanto tempo, né? Pô, 6 meses é complicado. Mas ainda podem ser feitos testes para descobrir se teve ou não veneno nele. Só precisamos entregar eles para os profissionais e... O que você quer dizer com ele comer o colar? Você mastigou o colar? O Phoenix comeu o colar? Eu tô pouco me fudendo pro veneno agora. Eu quero saber como que ele mastigou o vidro e tá de pé ainda. Phoenix fica com raiva da Mia por acusar sua namorada e realmente parece estar tudo perdido foda, agora. véio. Mas realmente não ia fazer sentido o veneno Foda da que é faculdade foda. estar naquele colar. O que faz mais sentido é do veneno estar em algo que a gente tem certeza de que o Phoenix vai tomar. Tipo o remédio dele. A promotoria acha isso uma piada, mas se realmente não tiver nada de errado, vai estar de boa em beber o remédio que a gente encontrou na cena Beleza. do crime, certo? Vai lá, bebe. Bebe aí, mano. Foi o que eu pensei. Nesse momento, a Dahlia fica irritada e mostra suas verdadeiras cores. Sim, ela queria matar o Phoenix justamente para conseguir o colar de volta, já que ele tinha sido a arma de um crime que ocorreu meses atrás. Com esse caso concluído, nós salvamos a vida do Phoenix e vingamos o ocorrido de 6 meses atrás. Que, inclusive, por que eu já não conto ele? Esse caso Aí é a perícia pouco que vai complicado, dizer, velho. então prestem bastante atenção. Há 6 meses atrás, Mia Fey começava seu primeiro tribunal. E junto a ele Eu já estava engoli uma Diego rodinha Armando, de carrinho, um advogado velho. bem mais experiente. Eu caguei e, ela aliás, inteirinha. ambos tinham meio que uma quedinha um pelo outro. Os dois tinham o objetivo de defender Terry Fallas, um homem que já foi preso por sequestro, mas está em corte hoje por conta de um crime de assassinato que ele jura não ter cometido. Inclusive, o promotor desse caso é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Miles Edgeworth, já crescido, todo bonitão, olha o homem. O Fallas é acusado de matar Valerie Hawthorne, a delegada que o prendeu pelo seu crime de sequestro. Nós até temos uma testemunha chamada Melissa Foster, que tirou a foto do ocorrido. Porém, por conta de várias inconsistências, eu já tô vendo essa frase sendo dita 500 vezes nesse vídeo por conta do resumão dos casos. Nós descobrimos a verdade do sequestro por trás da prisão do Fallas, onde ele havia sequestrado Dahlia Hawthorne, a irmã da delegada, porque o pai delas é um joalheiro e eles queriam um diamante caro. Porém, todo esse sequestro era um golpe, já que tudo isso foi planejado pela própria Dahlia que namorava o Fallas, e até envolveu a sua irmã junto para poderem roubar do pai. Porém, ocorreu uma traição nesse golpe, porque a Valerie prendeu o Fallas depois da parte dele ter sido feita. Mas foi ainda uma dupla traição, porque a Dahlia simplesmente pegou o diamante e... eu esqueci de mencionar que tudo isso ocorre numa ponte. Essa ponte parece ser muito relevante para tudo que acontece por aqui. A Dahlia pula da ponte com o diamante e some. Essa guria foi dada como morta, porque ninguém sabia onde ela tava. Mas acontece que a desgraçada tava bem na nossa frente. Lembram da Melissa Foster? Porra nenhuma, era a Dahlia com outro nome. Inclusive, lembram que a Dahlia e o Fallas namoravam? Pois bem, no início do seu romance, eles fizeram uma promessa de que caso algo desse errado em suas vidas, eles iriam beber de um veneno e morreriam juntos. O Fallas não esquece da sua promessa e bebe o veneno antes mesmo de receber o veredito. E morre na frente de todos. E pensar que esse é o primeiro tribunal tanto da Mia quanto do Miles. Depois de todo o ocorrido no tribunal, o Diego decide bater um papo com a Dahlia para ver se consegue mais informações. Mas mal ele sabia que sua vida iria mudar de forma tão drástica ao beber do café que estava em sua mesa. Dahlia havia envenenado o café de Diego e ele fica em coma por anos. Por mais que a Dahlia Tipo, os memes que o pessoal faz parece divertidíssimo, velho. Mas o anime não deve ser nada divertido, né? Assim, de rir. Deve ser um bagulho mais... sei lá, mais sério, talvez. Envenenado o café. Agora os memes que o Diego, pessoal faz ele de fica em caralho, coma velho. por anos. Por mais que a Dahlia tenha sido a última vista com ele, ninguém encontrou nenhuma prova para poder acusar ela adequadamente. E isso foi justamente porque naquele mesmo dia ela se encontrou com alguém que aceitou ficar com o colar do veneno como presente. E quem era essa tal pessoa senão ele, Phoenix Wright? E justamente 6 meses Jogo de depois, ler. Mia consegue Jonathan, Diego, diz que esse aqui e ainda por tem cima salva a vida mecânicas, de velho. Phoenix, que ainda não tinha esquecido sobre seu amigo que havia Eu vou desaparecido. acreditar. Ele então recebe uma luz e se dedica a se tornar um advogado de primeira. Aí, agora vai chegar a parte que eu vi.
Dos O dia memes, é né? 3 de agosto e Phoenix Wright começa o seu primeiro tribunal de defesa. E ele está junto da Mia, que veio o treinando e até mesmo o contratou para o seu próprio escritório. E o cliente desta vez é justamente o Larry Butts, o amigo de infância do Phoenix, que foi acusado de matar a sua própria namorada. E é aqui onde eu paro de falar da história e começo a falar mais sobre a gameplay. Ace Attorney é um jogo de investigação e a sua gameplay é separada entre duas sessões. A investigação em si, nesse caso do Larry, não tem, por ser só um tutorial. Aliás, eu já vi pessoas falando que não curtem Ace Attorney porque não tem mistério de verdade. Até porque o assassino já aparece na intro do capítulo antes de tudo. Mas eu acho legal que a gente não tá tentando descobrir quem cometeu o crime na maioria das vezes, mas sim apresentar as como provas, eles né? foram cometidos. Em um modo de tribunal, onde nós nos encontramos com um promotor que faz de tudo em seu poder para que o nosso cliente seja preso. E é justamente por conta disso que eu tive que fazer esse vídeo de uma forma diferente, já que grande parte da história a gente descobre só por essa parte dos diálogos e ia ficar muito complicado e confuso se a gente simplesmente seguisse a ordem normal dos jogos. Aqui nós temos as cross-examinations, onde fazemos perguntas para algumas testemunhas e também damos os nossos famosos quando encontramos alguma inconsistência. Além disso, também descobrimos os reais assassinos dos casos, que nesse primeiro capítulo, defendendo Larry, acaba sendo Frank Sawyer. Eu vou dar um pequeno resumo dos casos para que vocês entendam bem o que acontece, mas eu realmente recomendo que vocês joguem esse jogo se sabem inglês. Ou até podem jogar um mod que deixa o jogo em português. Eu não gosto muito dele por conta da... Não, acho que a gente reagiu ao que ia ter uma coletânea aí dos 3 jogos aí. Em algum evento que a gente reagiu, acho que veio com localização, né? mudança dos nomes, mas ele é legal, ele é da hora. Acaba que o Frank e o Larry estavam namorando uma interesseira que usava do dinheiro deles pra viagens e tudo mais. Mas o Frank é um mentiroso compulsivo e mata a guria com intenção de... Não sei se era um remaster, alguma coisa assim, eu não lembro. A arma desse crime e a prova mais importante de todo esse caso é uma pequena estátua do Pensador, que na verdade também é um relógio que quebrou justamente na hora em que ela morreu. E é meio estranho que o Larry dá uma dessas pra gente também, mas até que é fofo. A gente pode manter ela de lembranças do nosso primeiro caso do Phoenix, né? Com certeza nada de ruim vai acontecer com essa estátua. Alguns dias depois, nós visitamos o escritório e vemos que ocorreu tipo uma invasão no local. E lá nós vemos a Mia morta e do seu lado uma garota com uma roupa estranha chorando. Nesse momento entra em cena um detetive chamado Dick Gumshoe e leva a garotinha presa. O Phoenix conversa com ela e descobrimos que essa é Maya Fey, a irmã mais nova da Mia, que veio visitar ela. A Maya fala que a Mia deu o contato de um advogado que poderia ajudar ela se necessário, mas quando o Phoenix fala com ele, o cara se nega a participar do caso. Phoenix vê a coitada da Maya e sente aquela dor de ver alguém sozinho, então ele se oferece para poder defender ela, e ela aceita, mesmo nem conhecendo ele direito. O caso então começa, e aqui nós nos deparamos com um Edgeworth, depois de quase 15 anos, e não é porque eu sou amigo de infância dele que ele dá mole. Na verdade, ele dá bem duro comigo. Mas é sério, ele é uma pessoa muito perigosa aqui por conta do seu treinamento com o Von Karma, onde ele traz evidências e testemunhas que simplesmente me destroem no tribunal. Até mesmo dando origem a um dos maiores memes de Ace Attorney, sendo a maldita autópsia atualizada. Outdated? What do you mean it's outdated? They can't just do that! They're not gonna tell us until trial? What kind of kangaroo court is this? Porém, a gente também fez uma investigação e descobrimos que a testemunha-chave, que é essa mulher chata desgraçada que viu a Mia sendo morta pela Maya, na verdade tinha uma escuta e estava vigiando o escritório àquela hora. Com isso dito, nós conseguimos mais tempo e outra investigação precisa ser feita. Seguindo alguns traços, nós descobrimos que o chefe daquela mulher também está envolvido nisso tudo. O nome desse outro desgraçado é Red White. Red White fica ofendido pelas ações do Phoenix e decide acusar ele de matar a Mia. Pois é, do nada. Mas aparentemente ele realmente consegue convencer o pessoal do tribunal, mas não porque ele é inocente, mas sim porque ele é um filantropo e consegue comprar todo mundo de lá. Tudo parece perdido por aqui, mas bem nesse momento a Mia nos entrega 2 itens chaves que podem nos salvar nesse momento, que são... Peraí,
Ei, Mia, você não tá morta, mulher? Sem tempo pra explicar agora. Ela primeiro nos entrega um recibo que mostra a data em que ela comprou uma planta do escritório, que vai contra os depoimentos do próprio Red White, e prova que foi ele que estava lá colocando a escuta, e que foi ele que matou a Mia. O nome da planta é Charlie. Eu amo o Charlie. E ela também nos entrega uma lista com nomes de pessoas suspeitas, que é justamente o motivo do porquê o Red White matou ela. Ele estava atrás dessa lista com o nome de pessoas importantes, e então logo confessa ter matado antes que a gente consiga ler. Me pergunto que tipo de lista é essa, hein? E é importante comentar que essa é a primeira derrota do Edward, justamente derrotado pelo seu antigo amigo da infância. Beleza, o que caralhos aconteceu com a Mia? Fala pra nós. Morreu, voltou. Voltando ao assunto dos médiums, a clã dos Fey é um grande grupo de pessoas que se isolam do mundo e seguem uma vida mais para o lado espiritual, tendo até mesmo pessoas conectadas com o reino dos mortos. E a Maya, a cliente que a gente estava defendendo, é justamente uma dessas pessoas que possui a habilidade de invocar espíritos em seu próprio corpo, uma arte chamada de Spirit Channeling, ou canalização de espíritos. Então, por mais que a Mia esteja morta, a Maya consegue utilizar das suas habilidades de canalização e a sua irmã consegue utilizar do corpo dela de boa. Inclusive, como já é óbvio, a Mia faz parte desse grupo, ou melhor, fazia. Não é porque ela tá morta. A família Fey é realmente muito restrita ao mundo afora, mas uma pessoa tratava isso de uma forma diferente, sendo ela a Misty Fey, a mãe da Mia e da Maya. A Misty sempre quis o melhor. Aí eu confesso que eu achei muito ruim, velho. Eu achei que a questão do... Perdão. Achei que a questão dos... Caraca. Deu pigarro. A questão dos videntes era... Sei lá. Ele ia fazer, né? Aquela meditação. Pô, tô falando com a alma de alguém aqui. Ela disse que aconteceu tal situação e tal. Meio que dando umas pistazinhas, tá ligado? Agora a pessoa vai aparecer... Vai encarnar no corpo de outra pessoa e ia participar do tribunal. Foi o conceito assim, a priori. Uma coisa é vendo história, né? Resumo, outra coisa é jogando. Aqui, eu vendo de fora, achei uma merda, velho. Sendo ela a Misty Fey, a mãe da Mia e da Maya. A Misty sempre quis o melhor para sua família, então ela tentava fazer conexões com o mundo afora, mas depois do fracasso que foi o DL6, ela acabou tendo que fugir, deixando as suas filhas para trás. A Mia, no entanto, sempre foi uma pessoa muito gentil e sempre tratou a sua irmã Maya com o maior respeito de todos, e passou os ensinamentos que a sua mãe ensinou sobre aceitar o mundo afora para sua irmãzinha. A Mia até decide seguir a sua vida, larga o clã e se torna uma advogada. Apesar de tudo isso, a Maya decide continuar com seus treinamentos e planeja se tornar a próxima líder do clã dos Fey. Aliás, lembram que a Mia aparece no corpo da Maya pra poder nos ajudar? Moleque, que Deus Ex Machina maldito. Fica até chato depois de jogar toda a trilogia. Do nada, tudo parece estar perdido. Mia aparece do seu lado pra poder falar algo óbvio pro Phoenix. Mano, era chato demais. Ela aparece do nada. Sei não, hein. Agora vamos falar um pouco sobre o Edward. O Von Karma realmente deu muito efeito ao treinar o Edward, isolando-o de seus amigos e mostrando como a vida de um promotor deve ser. Mas na verdade, como já deve ser óbvio, o Von Karma transformou o Edward numa sombra do que ele já foi no passado. O Edward agora é um homem frio que faz de tudo para que envie a pessoa acusada para a prisão. Porém, o reencontro com o Phoenix e a sua primeira derrota talvez traga o nosso antigo amigo de volta. Desde o dia do caso da Mia, a Maya se uniu à nossa agência e agora nós três trabalhamos nela defendendo pessoas. Nós temos o advogado meia boca, uma médium que não fez nenhuma faculdade e um espírito que aparece quando é conveniente na nossa equipe. O pessoal que fazia vídeos dizendo jogos que parecem chatos, mas são fodas, dava mais do que certo. Um dia a gente recebe um caso referente a um ator chamado Will Powers, que é o ator por trás do personagem Steel Samurai. O personagem é pra ter movimento, que é quase o mascote da franquia do Ace Attorney. O Jorge da edição aqui, eu não sei como que eu esqueci de mencionar ele nesse vídeo, mas Ace Attorney já tem um mascote oficial. Por algum motivo, a polícia desse jogo tem um mascote, sendo ele o Blue Badger. Ela faz bonecos dele, tem gente que se veste dele pra fazer propaganda e existe até um parque temático deles no universo desses jogos. Eu juro que eu não sei como que eu esqueci dele, mas o mascote oficial de Ace Attorney é o Blue Badger. Will Powers é um homem enorme, mas ele é um dos personagens mais gentis de toda a série, então é óbvio que ele não é um assassino. E um pequeno aviso, essa
não é a última vez que o Steel Samurai vai ser Esse relevante aí por aqui. fazia o Como eu cosplay disse, de eu vou resumir Wukong, muitos velho. casos que não tem a ver com a história principal, então vamos lá. Nós chegamos no estúdio televisivo e aqui nós conhecemos muitos personagens. Uma criança doida querendo coletar cartas e ver o herói dele, que acaba sendo uma testemunha-chave. Um roteirista bizarro que não fala nada com nada e até usa a Maia de inspiração pra criar um novo personagem pro universo do Steel Samurai. Uma guria aleatória que é bem legalzinha, mas sinceramente se tirasse ela do caso não ia fazer tanta diferença. E talvez uma das melhores personagens dessa franquia, Wendy Oldbag. Uma policial chata do caramba que odeia tudo e todos e tá disposta a ser a maior pedra no sapato de todo mundo. Todo mundo, exceto o Edgeworth, porque ela vai pra cima dele toda hora. Ai, essa Blue Badger gosta de mim. Olha, ela é tão gentil. Ai. Essa parte aqui tá mais comédia mesmo. Vai tirar a cabeça mesmo. Não! Essa porra! Você? Não. Por que ela? Por que aqui? Por que agora? Literalmente nem é essa. Aqui também tem a produtora do show. Nós descobrimos muita sujeira nessa mulher. Mas eu mesmo não consigo fazer nada. Até porque ela tem toda uma gangue prontinha pra me transformar em sujeira. No dia do tribunal nós damos o nosso máximo, mas ainda não acabamos vencendo. Essa desgraçada acaba sendo um desafio muito pior do que a Pior gente que o anime pensa. vai ser, se eu assistir o anime, vai ser muito bizarro, velho. Porque a voz dos personagens na minha cabeça tá daquele canal que a gente reagiu lá, que faz os memes desse jogo aí, velho. Eu tô com aquelas vozes lá, Ainda velho. não E se eu ouvir uma acabamos voz vencendo. diferente, vai Essa ficar meio desgraçada paia, acaba velho. sendo um desafio muito pior do que a gente pensa. Então é isso, acabou. A gente realmente vai perder assim? Bem nessa hora, o Edgeworth acaba se metendo no meio e encontra uma falha no que ela disse e nos dá mais uma chance pra poder salvar o Will. Mas peraí, o Edgeworth estava prestes a vencer, por que ele me ajudou? Bom, depois do tribunal, o Edgeworth até vem até a sala da defesa e confronta o Phoenix. Ele até chega a mencionar sentimentos desnecessários, que simbolizam os sentimentos antigos que ambos tinham. Desculpa, isso era pra ser um momento bonito que mostra como o Edgeworth ainda se importa com o Phoenix, mas não tem jeito, cara. Sou muito gay. Ou ele só queria proteger o Will, já que o Edgeworth é um fanboy do Steel Samurai. É sério, tá na lore. Ele é um muito fanboy do Steel Samurai. O Edgeworth é preso por dar o tiro em alguém no lago. Para quê? Nós descobrimos que o Edgeworth foi preso pela TV e vamos direto falar com ele. O mano fala que a gente veio aqui só pra rir dele, mas na verdade é que a gente quer defender ele, porque a gente sabe que o Edgeworth nunca faria algo assim. Nós começamos nossa investigação e dessa vez recebemos a ajuda do Gumshoe. Vocês devem se lembrar dele porque eu mencionei ele lá no caso da minha, mas na verdade ele é o detetive privado do próprio Edgeworth. O Gumshoe realmente é um cara que valoriza muito o Edgeworth, então ele tá mais do que disposto a ajudar a gente agora que estamos do mesmo lado. E aqui no lago, que aliás sim, esse caso ocorre no Natal, nós conhecemos várias pessoas interessantes. Primeiro temos a Laura Hart, uma jornalista freelancer que tá atrás do monstro do lago, que na verdade acaba sendo revelado que o bicho é falso porque tinha lixo na lagoa. Tem um velho muito doido que não fala nada com nada e ele nem sabe o próprio nome. E também tem o Papai Noel. Odeio teu canal! Esse cara, na verdade, é o próprio Larry, que tá trampando aqui pelo lago, arrumando as festividades. Agora, durante o tribunal em si, um outro promotor aparece e é o próprio Maverick Von Karma. Ele realmente tá disposto a pôr o seu próprio discípulo atrás das grades. O Von Karma é um homem temível, que usa de todo tipo de estratégia pra me ferrar. Ele até mesmo interrompe o juiz, manipula a testemunha pra dar depoimentos falsos e até diz que eu tenho tempo limite pra poder falar. Quem que esse desgraçado pensa que é, mano? Eu só vou mencionar que uma das testemunhas chaves para defender o Edgeworth foi o Larry, que não se intimidava pelo Von Karma e salvou a nossa pele, revelando uma inconsistência enorme no argumento da promotoria. Porque a morte é teorizada ter sido feita meia-noite, no Natal mesmo. Mas de acordo com o Larry, os tiros saíram quase no Natal. Era quase Natal, gente! Não sei como, mas isso virou um meme enorme na comunidade de Ace Attorney. Agora, resumindo o caso. Tudo isso aqui é conectado a um caso que ocorreu há 15 anos atrás, o DL6, o caso da morte do pai do Edgeworth. O principal suspeito
daquele caso era o segurança que estava junto no elevador estranho, aquela hora. mas O advogado daquele segurança é justamente o homem que foi morto no lago. Aliás, o nome do segurança é Yanni Yogi. Homem esse que se alegou insanidade e acabou desaparecendo. E quem mais é insano por aqui? O velho que mora no lago. E a gente descobre que esse velho realmente estava conectado com o caso porque a Polly, o papagaio que vive com ele, fala sobre o DL6. O Yanni ensinou seu papagaio a repetir o nome do caso por 15 anos para que ele não esquecesse Caralho. a dor que sentiu. Inclusive, o Yanni só alegou insanidade e fez coisas insanas, mas ele esteve de boa todo esse tempo. Acontece que ele foi coagido a fazer todas essas coisas por alguém, e fazendo isso, ele ficou livre da prisão, mas acabou por perder tudo na sua vida, até mesmo a sua esposa, Polly. Olha que vida desgraçada que esse Yanni foi ter, mano. E com isso, nós defendemos o Edgeworth, e ele finalmente tá livre de... Por mais que o Edgeworth não tenha matado o cara no lago, ainda tem a morte do próprio pai dele. Então, se não foi o Yanni, só pode ter sido o próprio Miles. Mas prestando atenção em alguns detalhes, nós percebemos que há coisas que não fazem sentido por aqui. Primeiro que na foto do crime o vidro do elevador foi acertado, o que faz sentido, já que foram escutados 2 tiros. Porém, apenas uma bala foi encontrada, que era justamente aquela que estava no pai do Edgeworth, o que dá a entender que o assassino levou esse tiro. Mas nada por aqui faz sentido, até porque a gente começa a pensar um pouco fora da caixa e paramos para pensar onde essa bala poderia estar. E percebemos que essa bala que foi tomada, na verdade, teve que ser tomada. E lembramos que durante nossa investigação, justamente uns 15 anos atrás, o Von Karma tirou uma folga longa depois do apagão dos escritórios. Uma coincidência incrível. Mas o Von Karma nunca sequer foi em algum hospital naquela época. Bem, isso na verdade é algo bom, já que a bala ainda está no desgraçado. Mas por que ele faria isso? Bem, lembram que o Gregory estava em um caso e descobriu atos duvidosos do lado da promotoria? Esse caso era justamente contra o Von Karma. O Von Karma é um homem perfeccionista que faz de tudo em seu poder, até mesmo utilizando de provas falsas e testemunhas manipuladas para garantir a sua vitória. E mesmo tendo vencido contra o Gregory, o advogado também trabalhou com a sua equipe para poder parar o Von Karma e mostra para a justiça o seu jeito corrupto. Depois de expor os atos corruptos do Von Karma, o desgraçado passa pela frente do elevador durante o apagão e não perde a chance da sua vingança. Depois que eu uso o meu detector de metais que eu consegui com o Gumshoe, eu poderia ter pego também um cachorro chamado Míssil. Tem um cachorro chamado Míssil lá na polícia. O Von Karma grita e seu berro faz o Edgeworth se lembrar daquele terrível dia. O dia em que seu pai morreu e o dia em que ele deu um tiro no próprio assassino. E com isso, o fim de Method Von Karma finalmente chega e os amigos de infância finalmente podem se reunir. Mas o fim não é tão feliz assim. Caraca. A Maya acaba tendo que ir embora de volta para a Vila Corrine. E então nós nos despedimos. E assim perdemos uma grande amiga. A Vila Corrine é tipo uns 15 minutos da cidade que o jogo se passa. Então a gente Entendi. vê ela de novo assim. Tem um Sky. Antes de continuarmos com a história principal do jogo, é importante mencionar o último caso do Ace Attorney 1, que na verdade é um caso bônus que se torna mais importante para a segunda trilogia de Ace Attorney. Caso você já tenha jogado ou viu alguma gameplay desse jogo, você deve ter percebido como esse caso é diferente dos outros. A verdade é que Ace Attorney 1 é um jogo do Game Boy Advance, e logo em seguida teve um port para o Nintendo DS, e então esse caso foi adicionado com um grande foco na investigação, e com várias interações com itens e cenário, tudo em prol de explorar as novas mecânicas do portátil. Por aqui aparece a Emma Sky, uma jovem garotinha louco, que então pede aí tem ajuda Gamma para que possa Play, velho. defender a irmã mais velha dela, a Lana Sky. Até mesmo o Edgeworth, agora mudado, começa a me ajudar sendo o promotor do caso. Inclusive, a Emma é muito fã dele. Ok, eu vou resumir muito esse caso. Eu peço desculpa se você curte ele, mas ele é muito grande e complexo. Esse caso nem é tão importante assim, então eu vou ser muito breve nele. Vaso desgraçado, desenho da criança tonta. Hora de acertar. Ô, louco aí, ó. As mecânicas De aí, ó. novo, o Pega aí, maldito ó. vaso, guria louca, cheia das comidas que me fez madrugar pra conseguir um achievement na Steam, e o vilão desse caso, que é o chefe da Caraca. polícia, Damon Gant, que perde o caso por conta de um livro de 2 páginas. É um livro enorme de como classificar algo como evidências. Ele tem só duas páginas. E as irmãs finalmente conseguem ficar junto de novo, que fofura. Aliás, a Emma estuda investigação forense e vai pra Inglaterra terminar os seus estudos. Justiça para todos. A
partir de agora serão contados eventos do segundo jogo da trilogia, o Justice for All. E antes de começar de fato, eu vou querer citar o caso do tutorial rapidinho, onde o maluco sabe que tá ferrado e ataca o Phoenix com um extintor, fazendo ele perder a memória. Mas não muito tempo depois, o Phoenix recupera ela e tá de boa. Esse caso mal se encaixa no resto do jogo, mas é importante mencionar ele porque aqui nós defendemos a Maggie Bird, uma policial muito azarada que teve seu namorado assassinado nesse caso. Inclusive, ela já trabalhou junto com o Ganshu, e eu não sei exatamente qual é a relação certa entre os dois. Tem gente que fala que o Ganshu tá apaixonado por ela, mas eu não consigo ver isso. Pra mim, ele realmente é só tipo um patrão que se importa muito com a funcionária. Enfim, bora pra principal história do Ace Attorney 2 em si. Depois de todo o escândalo com o Method Eu Von não sei, né? Karma, Não o joguei. Edward se sente um traidor e some, deixando uma carta para trás falando como se sente terrível pelas suas ações. E nela estava escrito: o promotor Miles Edgeworth escolhe a morte. Baguga ou morte. Assim, eu não sei vocês, mas pra mim tava óbvio que ele só fugiu de vergonha e deixou esse bilhete pra trás pra ser dramático. Mas o Phoenix realmente achou que ele tinha ido pro Vasco. Com essa notícia, o Phoenix fica deprimido e qualquer menção ao nome do Edgeworth deixa ele irritado. Mas não apenas ele, como outra pessoa também. Mudando de assunto um pouco, nós vamos para a Vila Khura'in, aquela mesma onde a Maya está. Mas nós não estamos aqui pela Maya, na verdade, mas sim porque um médico quer conversar com uma funcionária dele que morreu. Por aqui nós nos encontramos com a nossa amiga Maya, óbvio, mas também conhecemos algumas novas caras. Ah, vai, os Morgan videntes, Fay e velho. Pearl Fay, duas outras membros da família que trabalham e vivem por aqui. A Morgan é a tia da Maya, ou seja, irmã da Misty e mãe da pequena Pearl. A Pearl é uma criancinha muito animada e fica toda com o Phoenix pensando que ela é o namorado da Maya. Bacana, velho. Porque assim, eu achei que cada jogo era um caso só, tá ligado? Assim, que era bem complexo. E você passava o jogo todo num caso só. Mas não, são vários casos dentro de um jogo, né? Criancinha muito animada e fica toda com o Phoenix pensando que ela é o namorado da Maya. E me deixa muito irritado porque esse chip forçado... É que na minha cabeça era uma vibe, não comparando, mas tipo Danganronpa assim, onde tem algo acontecendo e aos poucos você vai adquirindo pistas ao longo do jogo, tá ligado? E aos poucos você vai pontuando os suspeitos até chegar na parte do tribunal, tá ligado? Aí no tribunal aí começa essa loucuragem, tá ligado? De apontar as pistas, tá ligado? Tudo que você coletou durante o jogo. Achei que era meio uma vibe estilo Danganronpa assim, tá ligado? Namorado da Maya. E me deixa muito irritado porque esse chip forçado dela é chato pra caralho. E a Morgan é aquela clássica mãe conservadora que só deixa os filhos saírem de casa nos domingos pra ir na igreja. Pra invocação ocorrer, a Maya e o médico entram dentro de um quarto onde apenas eles são permitidos. Mas do nada nós escutamos tiros vindo de lá dentro. A fantasma matou o médico. Nós começamos a investigação pra defender a Maya, que é meio estranho, já que tecnicamente foi um fantasma que matou o cara. Mas é aqui onde a Pearl nos entrega um item muito importante pro jogo, a Magatama, que por algum motivo não existe no anime. Acho que seria complicado demais também adicionarem ela, né? A Magatama é um item que permite ele a descobrir se alguém está mentindo. Na verdade, ela não vai ser muito citada nesse vídeo, até porque ela é mais uma mecânica de gameplay do que um item-chave na história. Mas enfim, quando alguém mente pra gente, correntes com cadeados vão aparecer ao redor da pessoa. Vai aparecer cada vez mais cadeados dependendo de quanto a pessoa deseja esconder esse segredo de nós. Tudo que precisamos fazer é investigar, achar provas que possam nos ajudar. E aí sim, pô, investigação com sobrenatural, tô jogando Death Note, velho. Tal segredo. Aliás, o nome dos cadeados em si é Cyclops, mas eu vou chamar de cadeados mesmo pra ser mais simples. Ou eu até chamo de Cyclops do nada, por costume. Nesse caso, também é apresentado um dos melhores personagens dessa saga. Alguém que procura vingança contra o Edgeworth, mas agora que ele se foi, essa pessoa irá atrás de vingança através daquele que o derrotou. Essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos que ela, Franziska Von Karma, a filha do Meffred Von Karma, que cresceu junto com o Edgeworth e agora quer provar ser melhor que o seu irmão, derrotando o Phoenix. E essa desgraçadinha usa das mesmas técnicas que o pai, manipula as testemunhas e esconde evidências da gente. Por mais que ela seja uma ordinária, ela não passa de só uma pedra irritante que tá no nosso sapato, e não chega a ser uma adversária tão perigosa assim. Ela também fica chicoteando todos que irritam ela. O Phoenix consegue derrotar a Franziska e aqui nós conseguimos libertar a Maya. Porém, algo sinistro é revelado nesse
nesse caso. A assassina, na verdade, foi a própria enfermeira. De novo, joguem esse caso e vejam o que realmente acontece por aqui. Inclusive, esse é um dos meus casos favoritos da primeira trilogia. Mas nós também descobrimos que a Morgan estava trabalhando junto com a guria para poder matar o médico e culpar a Maya. A verdade é que a Morgan tem um rancor pela parte da família da Misty. Ela entende como se as gurias tivessem desrespeitado o nome da família por terem saído da vila. E a Morgan esteve planejando a prisão e talvez até a morte da Maya para fazer com que a Pearl fosse a próxima líder da família Faye. Eu esqueci de dizer, mas a Pearl também consegue invocar espíritos. O Ace Attorney 2 também tem mais um caso contra a Fran. Sim, eu vou chamar ela desse jeito. Pô, essa roupinha dele é foda. O pessoal também chama o Phoenix de Nick, mas eu não tenho esse costume, então não sei se eu vou lembrar. É o caso. Esse é o caso do circo, em que nós defendemos o grande mágico Maximilian Galacta, que está sendo acusado de matar o dono do circo. Sim, seu patrão. Como que ele vai receber o salário de 6-1 dele? Eu não sei. Nada demais ocorre nesse caso. O Gancho tá trabalhando com a Fran, a Maya descobre agora sobre o Edgeworth ter ido de Vasco, a Pearl ainda tá com a gente. Eu virei pai dela agora que a mãe da guria foi presa? Durante a nossa investigação, descobrimos que o Max estava querendo se propor à filha do patrão, a Regina. Porém, tinha outro cara que também queria se propor a ela, e os dois ficam nesse ódio um contra o outro. Peraí, só por curiosidade, qual que é a idade deles mesmo? 21, 16. Eu odeio todos vocês e quero que todos sejam presos. Até você, Regina. Também tem o Mo por aqui. E, sinceramente, ele é o melhor personagem desse caso. Ele só tá na dele. Ele é mó gente boa. Parece ser alguém bem engraçado mesmo. E ele consegue ser sério quando quer ser sério. Eu amo o Mo. E o plot final é que o assassino, na verdade, era um acrobata paraplégico que fez todo esse esquema envolvendo um macaco roubando uma estátua do Max e fazendo ele matar o patrão. Isso, na verdade, era vingança pra própria Regina, que era a namorada do irmão dele, o Bet, que acabou por ficar hospitalizado depois de que um leão atacou ele. E quem que tomava conta dos leões? A própria maldita da Regina. Aliás, o Acro mora no segundo andar desse prédio. Eu espero que tenha um elevador ou uma rampa pra ele, alguma coisa assim, ou coitado. Demais, esse caso é só um clássico de Ace Attorney, uma investigação divertida, mas nada de muito foda ocorre por aqui. Mas agora, o próximo caso é tão terrível que vai precisar de um capítulo só pra ele. Por sequestro. Esse capítulo começa com o nosso grupo sendo convidado para um evento televisivo onde é decidido o melhor super-herói infantil. E é óbvio, nós fomos convidados pelo nosso cliente, Will Powers. Tá, a gente não é só cliente dele, nós somos amigos agora. Pô, e na verdade a gente só esse foi cara convidado mesmo. cabeludo aí Will tá me nem tá lembrando participando como alguém, seu velho, samurai. muito Acaba personagem. que o vencedor da vez é o Nickel Samurai, que provoca em específico o Jamming Ninja. Pelo jeito os dois são rivais, hein? A Maya é chamada pelo garçom porque tem alguém ligando pra ela e vai embora. Por aqui também nos encontramos com a Laura, ou o Larry, se for no anime. Eles estão aqui pra fofoca mesmo, sendo jornalista de uma revista de fofocas, ou seja, estão trabalhando pra Choquei. E eles falam que o ator do Nickel Samurai vai revelar algo ao vencer o concurso. Ih, tem garopa, velho? Aí, Larry, Laura, tirem foto disso daqui, acho que vai amar. Quando eu me reencontro com o Will, ele me entrega algo parecido com um rádio. E quando ele é ativado, uma voz estranha fala comigo e diz que sequestrou a Maya. Sequestrou a Maya? Esse cara do rádio fala que eu preciso defender a pessoa que foi acusada do assassinato do ator Juan Corrida, sendo ele o Max Engard, o próprio ator do Nickel Samurai, que foi acusado justamente por serem rivais. A gente praticamente implora pra ele que deixe a gente defender o seu caso, mas o cara parece nem se importar que tá preso, porque ele precisa da autorização do seu agente. Depois de muito esforço, o cara aceita, mas antes nós precisamos fazer uma pergunta pra ele. Foi você que matou o Juan Corrida? E ele fala que não. Ok. A Magatama não ativou, então ele realmente deve ser inocente, certo? A nossa investigação começa, mas nós somos interrompidos por uma guarda espacial. Não deve dar pra confiar 100%, né? Wendy Oldbag! Que bom te ver de novo! Engraçado como ela começa a cooperar com a gente só quando eu entrego um autógrafo de um ator assinado por alguma Wendy. Só mentira pra caralho. Aleatória. Nós continuamos investigando assim. Aí fica sumindo assim que ela começa a falar a verdade, né? Por alguma Wendy. É pra alguma Wendy aleatória.
Nós continuamos investigando a cena do crime e nós encontramos a Adrian Andrews, a agente do Mattengard. A Adrian não fala nada de importante no momento, mas é importante notar que ela tá segurando uma carta com uma concha. Quando questionada, ela simplesmente fala que achou a carta por aí. No dia seguinte, antes do tribunal começar, o sequestrador me liga e fala que preparou um presente para que eu possa ter uma vitória mais suave. Enfim, o Phoenix entra no tribunal e recebe a notícia de que a promotora do caso, a Francisca, levou um tiro e está hospitalizada. Que? Por mais que a Fran seja uma desgraçadinha que joga sujo, eu não quero que ela leve um tiro só pela minha vitória. E então, o promotor desse caso acaba se revelando ser... Miles Edgeworth. Mas ele não tinha se matado. Eu gosto que no jogo, eu não lembro do anime, tem uma parte em que o Phoenix bate no Edgeworth quando ele descobre que ele tá vivo. Até porque aquela carta de demissão foi uma merda. O Edgeworth é um personagem foda, mas ele cagou na banana nessa aí. Durante o tribunal, nós descobrimos todo um contexto que incrimina a Angel ao invés do Matt. E na verdade, muita coisa é descoberta sobre ela. O tribunal termina com várias dúvidas indo pra cima da Adrian, por conta de umas ações estranhas, mas sem um culpado definitivo. Então a gente precisa de mais um dia de investigação pra salvar a Maya. Antes de realmente começar a investigação, o Matt pede que a gente dê comida pro gato dele, que se chama Sapato. Nós vamos ao apartamento dele, onde tem um ótimo mordomo que nos recebe muito bem, e ele com certeza não tem nada a ver com o nosso caso. Agora sim, na investigação, nós descobrimos alguns detalhes muito importantes, como a origem daquela carta que a Adrian estava carregando. Esse é o cartão do Shelly the Killer, um assassino de aluguel que foi contratado para fazer o Corrida mudar de rumo e virar artilheiro do Vasco. Outra coisa importante sobre os eventos do caso é justamente sobre esses ursos. O animal favorito do Corrida são ursos, e ele tem essa fixação por ursos de pelúcia. A maioria deles são presentes, mas um deles em específico foi justamente do Matt. E dentro desse urso tinha uma câmera e um transmissor. Isso é muito estranho, é quase como se ele quisesse ver o seu rival sendo assassinado. Nós também descobrimos algo perturbador sobre o passado da Adrian e do Corrida. Algo realmente perturbador que eu vou tentar explicar aqui. Uma personagem que conecta todos por aqui é uma mulher chamada Celeste. Cara, só queria deixar claro que eu só tô só seguindo a vibe, tá? Porque o bagulho tá tão corrido, vai. Eu tô completamente perdido da história, velho. Tá aqui. Uma personagem que conecta todos por aqui é uma mulher chamada Celeste Impax. Essa mulher era uma antiga agente e namorada do Mattengard, mas ele é na verdade um manipulador que ficava com ela apenas por interesses. A Adrian era amiga da Celeste, ela realmente admirava a amiga e então pediu que os dois se separassem e convidou a amiga a trabalhar com Juan Corrida. A relação entre a Celeste e o Corrida foi tão boa que os dois também começaram a namorar. Gente, não namorem com seus companheiros de serviço. Por favor, isso só dá merda. Eles até iriam se casar, mas dias depois o Corrida simplesmente decidiu terminar faz sentido com a Celeste mesmo, porque ele descobriu que ela era ex do Matt. E ele não queria nenhuma associação com o rival. Meu Deus. No final, ela desistiu de É igual aquele negócio que não contrate parente pra ser seu funcionário também, né, velho? uma associação com o rival. Meu Deus. No final, ela desistiu de tudo e decidiu largar a vida televisiva e foi trabalhar no Vasco, se é que vocês entendem. Meu Deus, cara. Além disso, também existe uma suposta carta de despedida da Celeste que tá por aí. E essa carta supostamente conta todos os podres do Matt. Lembra que o Nickel Samurai, ou melhor, o Matt, iria fazer uma confissão em uma entrevista? Pois bem, a gente acha que essa tal confissão seria sobre a tal da carta da Celeste. Beleza, a gente descobriu muitos podres sobre o cara que estamos defendendo e confrontando ele quebra o seu Cyclops e mostra o seu lado verdadeiro. Um playboy maníaco que planejou todo o assassinato do seu rival, manipulou evidências para limpar o dele da reta e sobre como ele bebe um enorme cálice de leite. Mas o Matt contratou o Shelly para matar o Corrida, sequestrar a Maya pra me fazer defender ele e tá com ela em cativeiro, enquanto a gente não inocenta o arrombado. Sem muitas escolhas, nós enviamos o Ganshu em uma investigação mais decisiva para achar a Maya, enquanto eu e o Edgeworth tentamos achar alguma maneira de incriminar o Matt. O principal suspeito desse caso agora é a Angel, e o único que tem alguma conexão entre ela e o Matt, que ainda pode nos dar alguma informação, é o fodendo Shelly the Killer. O Ganshu consegue pegar o rastro do Shelly, mas ele simplesmente destrói o detetive na porrada e foge com a Maya. Infelizmente, nós também não conseguimos progredir muito no tribunal sem o Shelly, então é montado um transmissor para ele falar com a gente sobre o serviço.
mas mesmo assim ainda é difícil, praticamente impossível incriminar o Matt. Não só porque o assassino tá defendendo ele, mantendo a Maya presa, mas também pelas próprias evidências. Esse é legitimamente um dos casos mais complicados de toda a franquia. Somente um milagre para poder nos salvar desse pesadelo. E felizmente, o milagre aparece, já que mesmo não estando 100% recuperada do tiro, a Fran esteve vigiando o Gumshoe e pegou algumas evidências que o Shelly deixou no lugar antes de fugir. A Fran nos entrega 3 evidências, uma pistola, um uniforme e uma fita. Nessa parte do jogo a gente precisa combinar 2 provas que temos e mostrar para alguém específico. Juntando a fita com o urso do Corridor, nós conseguimos ver algo revelador, o momento exato da morte, e mostrando pro Shelly, ele fala que vai caçar, torturar e dar um novo emprego como artilheiro do Vasco para aquele que o traiu ao gravar tal vídeo. Depois disso, fica nas minhas mãos dizer se o Matt é inocente ou culpado. E depois de tudo o que passamos, ele certamente é inocente. Pode ir, mano. Vai lá, você tá livre. O Matt simplesmente confessa ter armado tudo e que ele é aquele por trás do assassinato. E depois de tudo isso, ele implora pra ser preso. Sinceramente, eu acho que ele estaria muito de boa solto no mundo. Depois desse caso maldito, o Gumshoe volta com a Maya são e salvos. Mas mesmo que tudo tenha dado certo, a Fran fica furiosa comigo. Até porque ela não entende como que eu posso estar tão feliz perdendo um caso. A Fran, que treinou pra ser perfeita igual seu pai, não entende como uma derrota dessas é na verdade boa. Ela não entende que nem tudo que eu faço é pela vitória, mas sim pela justiça para todos. Olha só, eu falei o nome do jogo. A Fran vai embora, mas o Edgeworth vai atrás dela, entregando-a seu chicote que havia deixado para trás. Edgeworth, depois de tudo, ainda é o seu meio-irmão e a considera família, e demonstra que ainda apoia a sua irmã, mesmo depois de tudo. Ela até chora, prometendo que iria voltar e que um dia ela irá derrotar o seu irmão de uma vez por todas. Antes de continuar, eu gostaria de mencionar que esse jogo possui um final ruim, em que o tal milagre nunca ocorre, onde eu não consigo provar que o Matt é culpado. Naquela parte do jogo onde eu preciso juntar as evidências, se eu juntar as evidências erradas e mostrar para a pessoa errada, o Matt simplesmente sai livre, a Maya é solta, mas eu condenei a pessoa errada, a Angel, à prisão. Caramba. Antes de ir pro capítulo 11, velho, estou aquela mijada rapidão ali, velho. Que tá foda. Cara, o que eu tô concluindo até aqui, velho, é que é tudo baseado na história, velho. E não na gameplay. Você não joga isso pela gameplay, você joga isso pela história, velho. Claramente é isso. Ih, cara, o Pixelus tá foda. Agora vamos continuar com o Ace Attorney 3, Trials and Tribulations. E ao invés dos 2 outros jogos, ele começa com aquele caso da Mia em que ela protege o Phoenix. Mas como eu tô contando a história de forma cronológica, então vamos direto ao ponto atual da história do Phoenix. Depois dos eventos do segundo jogo, um advogado misterioso conhecido como Godot aparece e desenvolve uma fixação no Phoenix. O primeiro caso em que nós nos encontramos com ele é em um roubo que... vamos voltar a resumir os casos. O caso do roubo ocorre em um museu em que, olha só, a Angel está trabalhando aqui como administradora. Mas infelizmente a urna sagrada da família da Maya foi pega pelo famoso ladrão Mask Demasqué. Aliás, esse é o mesmo vaso... assassino... Como assim, mano? Dexter é um assassino diferente. Ele vai gostar que vai se identificar. Eu sou assassino, velho. Pega pelo famoso ladrão Mask Demasqué. Aliás, esse é o mesmo vaso que a Pearl quebrou no caso lá do médico. Então não é um assassino, é um herói. Mas ela quebrou um vaso naquele caso. Nossa, meu Deus, rimou. Nós vamos atrás do ladrão e, na verdade, tentamos defender ele. Esse caso é meio estranho e ele não é tão importante pra história, então simbora pro resumo de verdade. O ladrão Ron DeLight trabalhava junto com o detetive Look At Me pra poder cobrir as despesas da sua esposa, que possuía uma compulsão por compras. Porém, esse caso era, na verdade, um duplo golpe, já que o detetive essas queria ser habilidades, considerado culpado do roubo da urna, para não ser considerado culpado de um outro assassinato. Agora falando do Godot, ele é um promotor muito agressivo. Diferente do Edgeworth e dos Von Karmas, ele não foca em vencer o caso. Ele foca esse bicho aí é em muito fazer bizarro, mano. Isso aí é perder. Parece até é que o ele Chino, sente velho. gosto em ver o Phoenix na lama. Ele até lança a caneca de café quente na cara do Phoenix. Meu Deus.
próximo caso em que vemos o Godot é do restaurante, ou melhor, o do Sozzy. Aqui temos o retorno da nossa cliente Maggie Bird e ela tá furiosa porque a gente não conseguiu salvar ela de uma acusação de assassinato no restaurante. Peraí, que? Tá, o contexto é que ela agora trabalha como garçonete em um restaurante e foi acusada de matar um dos seus clientes. Ela chamou a nossa agência e a gente não conseguiu salvar ela, o que é estranho porque essa é a primeira vez que a gente tá escutando sobre tudo isso. Isso é porque tem um doppelganger, sósia, farsante, um filho da puta fingindo ser eu. Eu só vou citar esses dois personagens porque eu acho que vai ter um pessoal que vai ficar meio irritado comigo se eu não citar eles. Tem um velho pervertido chamado Victor Kudo que fica com um saco de pão querendo ver o passarinho bonito, entenderam? Birdie. Inclusive a Mia tem que se vestir de maid pra fazer ele falar, meu Deus. E também temos o chefe de cozinha gay, o Jean Armstrong, que fala um monte de coisa francesa, Pô, laquitaram tudo aqui, velho. Pra vocês terem noção do quão sem noção isso é, tem até um achievement pra descobrir todas as palavras estranhas que ele fala. Aliás, eu acho que esse é um dos melhores casos da franquia. Deixa eu explicar rapidinho o que acontece nele. O tal sósia que roubou nossa identidade é o AJ Fúrio Tigre, que entrou em um acidente de trânsito. Não é possível, velho. Caralho, o cara é um moreno branco, velho. Como assim, velho? O cara é moreno e roubou. É, foda. Que gravemente feriu a filha de um mafioso, a Viola Cadaverini. A Viola até teve uma cirurgia que foi um sucesso, porém, o pai dela queria que o Fúrio pagasse, dando um total de $1 milhão. Enquanto isso, um desenvolvedor e viciado em apostas, Glenn Elg, aí guys, coloca o nome dele ao contrário, desenvolveu um vírus que daria muito dinheiro no mercado negro. O Fúrio queria muito esse programa, mas o Glenn tava escutando, vendo as notícias do cassino legalizado chamado Telecena e descobriu que havia vencido. Então decidiu de entregar o vírus por Tigre. O Fúrio ficou furioso e envenenou o Glenn no restaurante. E pelo visto, ele também tentava ganhar um dinheiro fingindo seu paizão aqui. Então foi fácil dele sair dessa. Duas coisas antes da gente acabar por aqui. Eu nem sei como falar isso, mas o Fúrio praticamente confessa ter envenenado o cara quando ele fala o vaso correto em que o veneno estava guardado. É só muito engraçado o quão burro ele foi nesse momento. Todo mundo do tribunal em silêncio vendo que ele admitiu ter matado o cara. E outra, é que o Godot é aparentemente daltônico, pelo menos com a cor vermelha, já que eu mostro um avental sujo com sangue, era ketchup, e ele fica surpreso porque nunca viu nada demais nele. O próximo caso do jogo é na verdade um flashback de volta pro caso da Dahlia e do Terry Fowler. Mas olhando de volta pra esse caso, ele, o sinal Godot sempre tá é fechado. muito parecido com o Diego Armando. Como será que esses dois personagens podem estar conectados? Esse caso começa com a Maya e a Pearl querendo ir ao famoso Templo Hazakura para treinarem os seus poderes místicos. O Phoenix parece desinteressado de primeira, mas ao olhar o jornal em que ele estava sendo promovido, ele vê um rosto familiar, mudando de ideia e indo com ela sem pensar duas vezes. Ao chegar no templo, nós nos encontramos com a irmã Bikini. Eu só vou dizer uma coisa sobre essa personagem. E nós encontramos com a irmã Iris, uma espírita bem misteriosa. Essa é pra quem jogou, não peguei. Ela conhecesse o Phoenix e sente meio que vergonha quando fala com ele. Ela também anda de motoca, ela é irada. Aqui também tem uma artista chamada Elise Docknam, que escreve livros infantis. A pequena Pearl até fica muito feliz de se encontrar com ela e pede ajuda pra ler umas coisinhas. Até porque essa criancinha não sabe ler direito. Falando em artistas, eu também me encontro com um aluno de artes da Elise chamado Loris Docknam. E ele... Oi, Larry. Seu desgraçado. Ele fala que realmente tá focado nesse rumo de artista, mas também fala como ele tá afim da Iris. Que novidade, hein? Mulherengo. Outra coisa importante que é bom citar é sobre a ponte que tem por aqui. Sendo que essa é, na verdade, a própria ponte onde ocorreu toda a treta do caso do Flawless. A Maya veio aqui pra treinar, então ela passa pela ponte e fica a noite toda por lá. A gente vai dormir, mas somos acordados por um grito e ao sair nos encontramos com o corpo da Elise perfurado pela espada da estátua do templo. Nós vamos correndo pra ver se a Maya tá bem, mas a ponte foi atingida por um raio e agora tá pegando fogo. O Larry tenta parar o Phoenix, mas ele corre tentando atravessar ela, mas cai, impossibilitando de salvar a sua amiga. Depois disso, o Phoenix fica no hospital, se recuperando da gripe dele que ganhou por ter caído no rio e pede ajuda do Wentworth pra resolver o caso. É sério, que porra é essa? O que o Phoenix tem? Ele é queimado por café, come vidro, que tinha veneno aliás, e sai com uma gripezinha após cair da ponte em chamas. Ele é literalmente uma Fênix.
o cara não consegue morrer. A partir desse momento, nós começamos Tá a igual o acompanhar o Creitão, Edward, velho. que investiga o caso da morte da Elise e defende a aparentemente culpada Iris. Além disso, o suposto promotor que tomaria conta desse caso era pra ser o Godot, mas ninguém conseguiu entrar em contato com ele. Ele provavelmente desistiu do caso ao descobrir que o Phoenix não seria o advogado da defesa. E na verdade, o Edward já tem uma ideia de quem pode pegar o lugar dele no próximo tribunal. Nós conversamos com o Larry e a Bikini, mas quando falamos com a Iris, ela confessa esconder um segredo do Phoenix, algo que ela não conta pra gente, mas que diz querer contar esse segredo pra ele no futuro. Ao começar o tribunal, nós vemos que o promotor que o Edward chamou é na verdade a própria mana dele, a Fran, e os dois finalmente têm esse embate épico. Esse tribunal não revela nada realmente revelador de primeira, é só muito divertido ver os dois juntos, mas no final nós descobrimos que o Larry viu, e não só viu, mas desenhou o momento crucial pro caso em que um anjo voou pela ponte. Que porra é essa, Larry? Na manhã seguinte, o Phoenix volta. Sério, como que ele tá tão de boa? Durante a nossa investigação com o Phoenix, nós nos reencontramos com a Fran e vemos que ela tá furiosa com a testemunha do Larry. E o Gumshoe arrumou a ponte, caraca, sozinha? Ele é brabo, hein? E finalmente entramos no templo interno, em que a Maya era pra estar. Mas aqui nós só nos encontramos com a Pearl, que também tava presa. Aqui no templo interno, vemos um grande cadeado, tipo uma Cyclock, impedindo que nos aprofundemos. E também vemos um banner todo molhado com algum tipo de molho. E do nada aparece o Godot rindo da cara do Phoenix e dizendo que foi ele quem condenou a Maya a isso. E que foi ele quem matou a Mia. Sim, o Godot é o Diego Armando. O Diego estava em coma enquanto a Mia foi assassinada. E quando ele acordou e descobriu o que ocorreu, Caralho, velho, desculpa, é que eu não tô com esse som, velho. Diego Armando é muito bom. Tá arrumando o quê, velho? o Diego estava em coma enquanto a Mia foi assassinada. E quando ele acordou e descobriu o que ocorreu com sua amada, ele culpou... Peraí, rimou aquilo? A Mia foi assassinada. O Diego Armando é foda. O Diego estava em coma enquanto a Mia foi assassinada. E quando ele acordou e descobriu o que ocorreu com a sua amada, ele culpou o Phoenix por não ter defendido ela. Ele culpa o Phoenix pela morte da Mia e o seu ódio pelo Phoenix é tão grande. De acordo com ele, justamente foi o Phoenix a raiz de todos os problemas que estão ocorrendo agora. E ele só quer ver o cara sofrendo cada vez mais. O Phoenix fica cada vez mais motivado a salvar a sua amiga e continua a investigação. Inclusive, é encontrado a real cena do crime, que aparentemente é nesse jardim. Aliás, a Fran se dispõe a abrir os cadeados e enquanto isso, nós descobrimos mais sobre a família das Fays, principalmente a parte da família da Morgan, onde a gente descobre que ela não tem nem uma, nem duas, mas 3 filhas. Na verdade, 2 gêmeas. Além da Pearl, ela tem 2 filhas mais velhas, Iris e Dahlia. Sim, Dahlia, que acabou por seguir seu pai para a cidade, assim pegando seu nome Hawthorne. Dahlia Hawthorne é irmã da Pearl Fay. Inclusive, já falando dela, a gente descobre que a sentença de morte da Dahlia foi feita uns dias atrás, o que honestamente eu não sei se é algo bom ou ruim. E também descobrimos que a Misty Fay, a mãe da Mia e da Maya, estava se escondendo aqui no Templo Hazakura, e essa era a própria Elise. Ela tava ali o tempo todo e só a gente que não viu. Além disso, descobrimos 2 provas muito importantes. Entre elas, uma carta queimada que é comprovada ser da Morgan para Pearl, onde ela havia pedido que sua filha fizesse algo que nem mesmo a própria Pearl sabe o que era, mas ela admite que jogou o molho lá no templo e foi ela quem queimou a carta. A outra evidência é sobre a real arma do crime, que é uma lâmina escondida dentro do cajado em que a Elise carregava. Essa trilha de fundo é do jogo mesmo, velho? Essa trilha é muito boa, mano. É sobre a real arma do crime, que é uma Tô prestando lâmina bastante atenção escondida nela, é dentro do boa, cajado velho. em que a Elise carregava. O tribunal começa e a primeira a ser chamada é a Iris, que fala que quem tentou matar quem era a Elise querendo matar a Maya, e que ela agiu em legítima defesa. Mas isso não faz sentido, até porque a Elise era, na verdade, Misty, Pô, aquela que tocou anterior ali é a minha favorita, velho. mais abobrinha, que só se contradiz cada pra vez mais caramba. com as evidências. Inclusive, a gente descobre que o desenho do Larry era, na verdade, o corpo sendo levado pro outro lado da ponte através de uma balança. É meio bizarro isso. No fim, nada mais faz sentido, até que, de novo, nós começamos a pensar fora da caixa e percebemos que essa na nossa frente não é a Iris, é a Dahlia, que está ocupando o corpo da Iris.
Ela explica o plano que era morrer e então possuir o corpo da Pearl naquela noite a pedido da sua mãe e matar não a Elise e Misty, mas sim a Maya. Pô, esses negócios de possessão de corpo ela realmente é foda, hein? matou. Ou pelo menos é isso que todos pensam, já que foi isso que ela diz ter feito. Mas o único corpo que nós achamos é a da Misty, então... Bem, a verdade sobre o que ocorreu é que a Misty leu a carta da Morgan e possuiu o corpo da Dahlia no próprio corpo ao invés da Pearl. A Dahlia até seguiu com o plano pra matar a Maya, mas ela desmaiou logo em seguida. E a principal teoria no momento é de que a Maya teria matado a então Dahlia, ou melhor, a Misty, a própria mãe. Mas independente se tem corpo ou não, a Maya ainda tá desaparecida, ou pelo menos é isso que a gente pensa. A Dahlia, essa arrombada, até comenta que a Maya poderia ter se por ter matado a própria mãe. Meu Deus, cara. Lembrando do templo interno lá que tá trancado, a Maya ainda pode estar lá dentro. No fim, a gente descobre que a Fran conseguiu abrir o portão e de lá de dentro estava a Iris. A gente já procurou a Maya em tudo que é lugar, então onde que ela... Meu Deus, ela tá bem aqui na nossa frente, né? A Dahlia tá possuindo justamente o corpo da Maya, até porque ninguém mais sabe usar os poderes de invocação. E honestamente, essa foi uma ideia muito boa, mas... realmente foi ela quem teve essa ideia? Não, quem teve essa ideia foi justamente aquela quem a Dahlia mais odeia. Meu Deus, a Mia cara. Fey. A Mia teve a ideia Muito da Maya confuso, invocar a Dahlia velho. pra confundi-la e fazê-la pensar que seu plano deu certo, enquanto na verdade... Caralho, é ela reviravolta, fracassou reviratória, de novo. A gente reviratória. basicamente só fica tirando com a cara da Dahlia de que seus Reviratória, planos velho. não funcionaram e que mesmo que a Mia estivesse morta, ela tá num lugar muito melhor do que onde a Dahlia vai ir, pro inferno. You're wrong. It can't be. How the hell could I lose to you? I'm the superior one! Think whatever you want, but it won't make a difference. Dahlia? I order you to get out of Maya Fey's body right now! Not yet! No! I'm not ready! Hey Nick, is that really you? And Mia? A Maya finalmente está liberta do espírito da Dahlia e nós podemos terminar esse caso com um final. O Godot fala que a gente não pode cantar vitória agora porque o assassino da Misty ainda tá solta. E não só isso, mas ele revida dizendo de novo como ele odeia o Phoenix, como os métodos dele são mal feitos e de como sempre tem alguém pra ajudá-lo. Então ele quer que o Phoenix resolva esse caso sozinho. Nós temos uma leve pausa até o tribunal continuar e conversamos com a Iris pra saber mais sobre o que ocorreu naquela noite. E ela confessa ter carregado o corpo da ponte até a espada. O tribunal começa e a identidade de quem a gente precisa saber é da pessoa que estava junto com a Maya quando a Dahlia... Peraí. Maya! Nós chamamos a Maya para depor, mas ela se recusa a falar muito sobre ele, já que essa pessoa na verdade a salvou. Mas apesar dela querer o defender, ela admite ser um homem ao referir o assassino com pronomes masculinos. Mas como ela poderia saber se era um homem se estava tão escuro? Bom, tem um jeito. O Phoenix pede para desligarem as luzes e a única coisa que conseguimos ver é o visor do Godot. Nós o acusamos não por matar a Dahlia em si, mas por ter motivos para defender a Maya a todo custo. Mas ainda não temos uma evidência concreta. Ele até admite estar envolvido nisso tudo. Ele admite ter vigiado a Morgan, de saber de todo o plano do retorno da Dahlia, de ter feito um complô não só com a Iris, mas também com a Misty para que tudo isso não acontecesse, mas ainda não admite ter matado a guria e quer que a gente comprove os eventos. Nós então pensamos novamente fora da caixa e pegamos a arma inicial do crime, que era uma adaga aleatória, que na verdade era a arma que a Dahlia estava usando. Caralho, e dizemos que o sangue ali que estava nela era na verdade o do Godot, já que na ação do momento ela teria contra-atacado, mas o Godot tá de boa. Onde ele poderia ter sido atacado? E não tem como ele ter se recuperado, já que a ponte tinha caído. Bom, tem um lugar em que o ferimento possa estar. O Godot ainda duvida das minhas habilidades, mas estranhamente ele consegue ver a Mia no corpo do Phoenix. E então os dois unidos apontam para a sua máscara. Caralho.
Godot então admite ter matado Misty e sangue começa a sair de debaixo da máscara. A Maya fica preocupada com seu ferimento, mas não, aquele sangue não era do seu ferimento. Aquelas eram na verdade suas lágrimas, já que de acordo com ele, você não deve chorar até que tudo esteja acabado. Godot finalmente vê Phoenix de forma digna e é infelizmente preso pelos seus crimes. E antes do tribunal acabar, a Iris finalmente conta seu segredo ao Phoenix. A Dahlia namorava o Phoenix, mas eles só se encontraram 2 vezes nas suas vidas, no dia em que ela entregou o veneno e no dia do tribunal da Mia. Todos os outros dias de seu relacionamento se passaram na verdade com a Iris. A Iris esteve namorando o Phoenix por meses, mas eles acabaram nunca mais se vendo desde o dia em que a Dahlia foi presa. E agora eles devem se separar novamente, já que mexer com a cena de um crime também é crime. Então vai passar uns dias, meses, uns anos no Chilindró, ela nunca mais vai aparecer na franquia. E nós terminamos o caso com todos unidos. Maya e Pearl salvas, os amigos de infância unidos e seguindo os passos daqueles que já se foram. Nós seguimos nossas vidas com um sorriso, nunca desistindo diante dos desafios, como um advogado de primeira. Pô, maneiro, mano. Maneiro. Eu amo Ace Attorney. De novo, eu dei um grande resumão da primeira trilogia inteira. E tipo, realmente, assim, essa história, os personagens parecem ser bem interessantes, tá ligado? Mas, assim, eu sou um... Como é que eu sou do paranormal de um possuir o corpo do outro ainda me pega. Mas de resto, achei bacana, velho, tá ligado? Parece ser maneiro pelo que vocês falaram aí sobre as pistas e tudo mais ali. Parece ser um jogo interessante. Não é um jogo que eu tenho muita apreço, tipo, eu preciso jogar esse jogo? Não. Mas, assim, se um dia eu estiver disposto, né, eu tô sem nada pra fazer, aí talvez eu dê uma olhada. Porque parece divertido, de fato. Ace Attorney. De novo, eu dei um grande resumão da primeira trilogia mas talvez eu zere e pro recomendo vídeo. muito que joguem por si mesmos. Os personagens desses jogos são tão bons, tanto pelo A segunda desenvolvimento trilogia deles, é ou melhor? só por serem engraçados. Eles são genuinamente muito divertidos e inspiradores. Ace Attorney literalmente mudou minha vida. E por mais que Pokémon Black e White, um jogo que fala sobre opiniões, seja meu jogo favorito de fato, Ace Attorney é a minha franquia favorita. Bom. E eu espero continuar essa saga cobrindo cada jogo dessa franquia. No momento da gravação, só me falta platinar Great Ace Attorney. Eu já joguei, já terminei ele, só me falta platinar mesmo. O tanto que eu quero falar do Apollo Justice. Mano, o negócio de platina me deu... Eu quero voltar a fazer platina, né, velho? Na verdade, você não faz platina, ô Jorge. Você faz que nem eu, Perfect Game, né? Que eu acho que é o que chama na Steam, né? Só que eu fiz um Perfect... É platina, foda-se. Mais fácil de falar, o pessoal tá mais acostumado. O Left 4 Dead 1, mas eu fui tentar platinar o 2 e quando eu vi os troféus que tinha lá, velho, que são impossíveis de fazer, principalmente hoje em dia, aí me deu um desânimo. Não tem coisa pior do que troféu online e uns troféu muito específico. Jogue com uma pessoa que adquiriu o jogo, é um evento. Caralho, velho. Muito específico esse troféu, velho. Caralho. O foda é que eu vi que no Reddit e na própria Steam tem uma comunidade lá de pessoas que estão dispostas a ajudar, né? Que eles colocam uns tópicos lá no jogo. Tem uma aba de comunidade no jogo lá, né? Na página do jogo. Aí você encontra lá uma galera lá falando, galera, eu adquiri o jogo no evento, então quem quiser ajuda pra platina, entre em contato comigo. Eu já entrei em contato com alguma dessas pessoas e não me responderam. Tá ligado? Então assim, fudeu, tomei no cu. É foda. Ele é literalmente meu personagem. Algumas. Se é legal ou não, foda-se, eu não ligo. Caguei pra sua opinião. Mas sim, alguns eu fiz por glitch. Eu usei trapaças pra poder pegar alguns troféus ali. Porque, porra, senão fudeu, velho. Não tem condição. Principalmente como é que você vai pegar troféu multiplayer, cara? Sendo que o servidor tá tudo vazio. Ninguém joga essa porra mais, tá ligado? É foda, velho. Falta platinar mesmo. O tanto que eu quero falar tem do certas Apollo coisas que não dá. Justice, ele é literalmente meu personagem favorito de todos. Agora eu sobre quero review, platinar vai ser meio o diferente, já Outlast, que é uma velho. Falta 3 trilogia, troféus né? só. Então eu vou dar uma nota pra cada jogo e depois vamos fazer uma média pra decidir o que a trilogia merece. Phoenix Wright Ace Attorney. O primeiro jogo da série e sinceramente ele é muito bom. O mistério... Cara, vamos lá. Do que eu observei aqui mais gostei, o primeirão, pra mim, eu dou nota 7.
mistério do caso DL6 é muito bem desenvolvido. E o personagem do Edgeworth, como uma espécie de vilão que se torna herói, é incrível. Ele é o mais simples da franquia por ser do GBA, mas o seu relançamento pro DS foi fantástico, já que ele adicionou novas mecânicas em sua gameplay. Eu vou dar um 8 de 10 pra ele por ser honestamente só um jogo bom, é divertido e muito lindo. Caraca, 8 é um jogo bom, pra um jogo bom é um 7, cara. Caralho. Eu lembrei da galera lá no Metacritic, lá no X, lá, criticando Pokémon, algum jogo desse aí, ganhou nota 8, sei lá. Ah lá, o jogo ganhou nota 8, olha lá que bucha. Que caralho, 8 é ruim, velho. 8 pra mim é muito bom também. Pra mim 5 é medíocre, médio, né? Medíocre, médio ali. 6 é legal, divertido, né? Dá pra ir. O 7 é bom. O 8, muito bom. O 9 é foda pra caralho. O 10 é Absolute Kojima, tá ligado? Ace Attorney Justice for All, o segundo jogo da série e é na verdade o jogo que eu menos gosto da franquia inteira. Eles têm personagens bons, tipo a Andrews, a Francisca, a Pearl, mas ele tem uns personagens meio irritantes, principalmente pelo caso do circo. Que merda foi aquela? Mas honestamente, o que eu menos gosto desse jogo é o fato dele não ter uma história muito... Como é que eu posso dizer? Completa? Mano, eu fico perplexo quando eu fico vendo alguns vídeos assim, reagindo, né? Tanto pro pessoal que vê anime, com jogo, com filme. Quando os caras olham nota 7 e acham... Ih, rapaz, nota 7, será que é bom esse troço aqui? Eu fico perplexo, velho. Caralho, 7 é ruim, mano. Caralho, velho. Meu Deus, uma obra pra esses caras... Se esses caras der nota, sei lá, 5... Pra uma obra deve ser um lixo, né, velho? Meu Deus do céu, imagina um então desses caras. Esse jogo é o fato dele não ter uma história muito... Como é que eu posso dizer? Completa? Deixa eu ver se é o 2 agora que ele tá falando. O 2? Ou não, esse aqui é o terceiro jogo. Agora eu me buguei. Eu até me perdi aqui no vídeo aqui qual que ele tá dando nota agora. Enfim, o do segundo... É que eu já buguei, mano. O segundo eu tava achando que era o do palhaço, velho. Lá o do circo. Eu me perdi. O do palhaço é qual? E tem aquela trama do circo lá. Pô, agora eu me buguei no segundo. Deixa eu ver aqui se ele... Ah, não é dividido por capítulo, na verdade, pro jogo. Eu não sei se essa... Ah, mano. Ah, vou com 7 também, seria vai. a palavra certa? Quer dizer, o foco aqui é na relação entre o Phoenix e o Edgeworth e a aparição da Fran causada pela carta maldita lá. Mas sério, essa história não é tão boa. Ela só é estranha. Imagina se esse fosse o primeiro jogo que você joga, considerando o lançamento original dele pro DS. Eu quero jogar esse veríssimo aí tá segurando a pistola aí, velho. O jogo não explica isso. Esse aí é bem. bom. Outra coisa que me deixou triste nesse jogo foi a Morgan, que tem um grande foreshadowing sendo a maior vilã do jogo, mas ela mal aparece. No anime, aliás, eles perceberam sua importância aí de como ela tem pouco tempo de tela e fizeram um episódio inteiro só sobre o seu relacionamento com a família Faye. Esse é o meu episódio favorito do anime todo, por ser tão emocional. Aliás, eu não sei onde eu poderia falar isso, mas o anime tem um episódio extra que se passa num trem. Eu nem vi ele, até porque eu só queria ver as coisas envolvendo o jogo, mas depois eu posso fazer um shorts resumindo esse episódio. Minha nota vai ser um 4 de 10 pro Justice for All. Eu realmente... Caralho, velho! Isso é um fã consciente. Não é um cara que ligou lá de Pokémon, que gosta de Pokémon e vai lá e dá uma nota 7, 8 pra um Pokémon que é uma bosta, velho. É um cara que é fã da parada, coerente, lúcido e dá a nota certa, velho. Não é fã... É um fanboy que é lúcido, né, velho? Ele fala que ele é um fã que não é fanboy. Mas não vai fazer muito sentido. Ele se bem que tem a diferença do fã pro fanboy, né? Mas, pô, o cara é lúcido. Já gostei desse cara, velho. Jorge, eu já curti você, velho. Você entende das coisas. Eu não sou o maior fã dele. Ace Attorney Trials and... É igual eu, velho. Eu já falei, velho. Eu tenho, acho que 700 horas, eu acho. Não, 700 no Lethal Company. Putz, agora eu não lembro. Tem um jogo que eu tenho com 400, 700 horas, não sei.
no Seven Days to Die. Só que assim, o Seven Days to Die, eu sou viciado no jogo. Era, né? Mas se tu pegar lá no meu IGDB, velho, minha nota pro jogo é 3, cara. O jogo é uma bosta, velho. Mas eu gosto do gênero sobrevivência em apocalipse zumbi, e por isso que eu viciei. Até porque eu não conheço outros jogos do gênero assim, tá ligado? Que dão uma liberdade de mundo aberto, você entrar nos lugares, né? Então, assim, ele tem uma proposta interessante, mas o jogo em si é uma bosta, velho. É bugado, é monótono. É isso, velho. Você, assim, é fã, mas você é coerente, tá ligado? Dentro de 10 pro Justice for All. Eu realmente não sou o maior fã dele. Ace Attorney, Trials and Tribulations, que... Pô, esse aí é o terceiro, né? Esse último aí. Esse, pra mim... Vou dar um 9, velho. Vou dar um 9, vai. Dou um 9. Jogão da porra. Eles têm os melhores casos com... Aí eu não sei qual ficou a média da minha trilogia. Eu primeiro dei um 7, né? Ah, não. 7 e 9, né? Melhores personagens da série inteira. Ele finalmente mostra o plano real da Morgan de destruir a Maya. E essa personagem da Dahlia Hawthorne, meu Deus, que vilã incrível. E o Godot, cara. Quando eu digo que Ace Attorney mudou minha vida, eu tô querendo falar dele. O Godot me ensinou a não desistir. Esse aí foi o que eu mais curti mesmo, velho, do Chino aí. Ser feito, então isso deve ser feito. Muitas situações em que eu precisei fazer alguma escolha difícil, eu me lembrei dele e fiz a escolha certa. O momento de chorar é aquele em que tudo está acabado. Se ainda há algo a ser feito... Muito pelos então plots. Se não fosse os plots, eu daria um 8. Mas pelos plots, eu dou um 9. Esse jogo ensina respeito, coragem e determinação. Pra mim, Trials and Tribulations recebe um 9 de 10. Só não tamo junto. É isso aí, pô. Porque teve uns momentos chatos. Terceiro é o melhor, pô. Eu não posso dizer que ele é perfeito também. Isso eu daria um 7 de 10 pra trilogia inteira. Olha, eu vou arredondar pra um 7,5, porque tem mais momentos bons do que momentos ruins. Então vamos terminar assim. Okay? Vou botar a minha média um 8 pra trilogia, espero vai. que tenham gostado do vídeo. Já vou dizer aqui, o próximo vídeo será de Persona 3 Reload, que deve sair provavelmente em setembro ou início de outubro. Caso algo acabe Esse cara sabe, velho. Vou continuar com shots semanais, sem algum dia certo, e lives quase todos os sábados. Deixa o like caso tenham gostado do vídeo, se inscrevam caso queiram ver mais do meu trabalho, e nos vemos lá. Até! Até, meu querido. Pô, muito bom, velho. Pô, bom vídeo do senhor... É Jorge, eu tô chamando de Jorge, você nem ser Jorge, velho. É isso mesmo, Jorge Filho, velho. Parabéns pela trilogia aí. Não assim, eu conhecia... Eu chamo de Fênix Veríssimo, né? Mesmo. Mas por meme, assim, que o pessoal compartilha, né? Alguns videozinhos. Mas nunca vi a história do jogo, nem nada do tipo. Agora, a primeira vez que eu reagi, confesso que eu achei ok, né? Assim, no geral, não é um jogo que me interessa tanto, né, velho? Agora conhecendo mais, já não me interessava muito mesmo, porque eu achava que era uma visual novel, né? Mas aparentemente não é visual novel. Aqui, pelo que eu vi, é jogo mesmo, tá ligado? Existem conceitos que pra mim definem um jogo, então é jogo, né? Objective. Então, cara, eu não vou jogar isso tão cedo, velho, mas é interessante. Muito bom. O homem é um cavalo forte de coração